Fale um pouco do seu currículo e também da sua experiência com o campo e com o agro. Bom, eu sou engenheiro agrônomo formado em 2013 pela Facto, né? Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNAI. Tenho uma pós-graduação em proteção de plantas por Viçosa e tenho mais uma especialização em nutrição de plantas e nutrição de solos. Bom, Daniel, estamos aí em meio à safra e qual o volume de soja que a Coagril espera receber nessa safra? Bem, a cooperativa ela tem uma capacidade estática de 144 mil toneladas de soja e milho. E temos a capacidade também de receber em torno de 160 mil sacas de café. Durante essa safra, os produtores que estão em plena colheita, a nossa capacidade ela pode ser tanto estática, como nós temos também a probabilidade dos produtores mandar essa soja para nós, que a gente possa fazer o recebimento, a limpeza desse produto que chega para nós e mandar direto para as traders. Então a cooperativa tem hoje uma estrutura para receber toda a soja e quais as estratégicas para otimizar aí a logística e evitar dificuldades, gargalos? Na verdade, o que nós temos feito nos últimos anos, os contratos futuros que os produtores sempre travam antecipadamente com as traders, eles, até mesmo pensando em travar o seu custo de produção, essa soja ela passa pela cooperativa, né? Nós somos afiliados aí às principais traders do Brasil. Nós recebemos essa soja, ela passa por um processo praticamente de segregação do que é soja, do que é material inerte, e a gente manda direto para as traders. Pode ser via Porto Seco ou pode ser direto para os portos Paranaguá ou o Porto de Santos, aí depende muito pela trade no qual ela vai embarcar. Hoje, 26 de fevereiro, dá para se dizer que já foi colhido mais de 50%? Qual a porcentagem que nós poderíamos dizer aqui em relação à colheita da soja? Nós temos duas grandes diferenças na nossa região, né? No que se trata da Chapada de Brasília, na qual nós dividimos Paracatu, Cristalina, Padef, Cabeceira Grande, Cabeceira de Goiás, essas áreas nós estaremos em torno de 80%, 85% da área colhida. Quando a gente pega o vão de Unai, Chapada de Bonfinópolis, dividindo Arinos, dividindo com Buritias, acredito que hoje nós estamos em torno de 70% da área colhida. Tem essa diferença porque a Chapada de Brasília planta um pouco mais cedo, a Chapada de Bonfinópolis um pouquinho mais tarde, mas na média hoje estaremos em torno de 70% a 75% da área colhida hoje de soja. Tá, e em relação à produtividade, qual a avaliação que você faz? A produtividade esse ano ela está acima da média dos últimos anos, porém quando a gente tem feito as avaliações a campo, a gente observava que o número de plantas, número de vagem, número de grãos por planta, a gente tinha uma expectativa X de produtividade e hoje a gente vê que essa produtividade está 5% até 7% do que a gente estava fazendo as estimativas. Muito em prol disso, essa pequena quebra de produtividade, ela está linkada muito ao período de nebulosidade que nós tivemos nos meses de novembro, dezembro e de janeiro. Mas, volto a repetir, nós estamos com as produtividades acima da média histórica. E nós tivemos um ano, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, com um volume maior de chuvas. Essas chuvas foram ideal para essa produtividade? Esse ano nós tivemos as primeiras chuvas no início de outubro, no que possibilitou o plantio das áreas do irrigado. Então essa janela de plantio para essas primeiras áreas estava dentro do ideal, né, para a cultura, plantada ali dentro do mês de outubro. Consequentemente, nós conseguimos plantar boa parte do sequeiro nessa mesma janela de outubro, no que nos propiciou, né, com bons volumes bem distribuídos ao longo dos meses até janeiro, no que está nos trazendo hoje as produtividades. Então, muito linkado às boas distribuições de chuvas, linkado à janela de plantio, nós estamos obtendo hoje produtividades acima da média histórica da nossa região. Agora, a gente sabe que os desafios são inúmeros, né? Para o agricultor lá na fazenda, as intempéries climáticas, né? Fora isso, vem o escoamento da produção. E como estão as estradas? O Unai hoje, ela tem uma grande malha viária, né? Principalmente, e as principais estradas para escoar esse grão, a maioria delas ainda são não pavimentadas. O que acontece é que os produtores, em conjunto com o poder público, eles doam máquinas, doam pessoas, combustível. Então,
essa integração entre produtor e o poder público, eles conseguem fazer as manutenções adequadas no período que vai fazer o escoamento dessa safra, o que possibilita a gente ter um bom escoamento. Uma vez que, se a gente não tem esse trabalho do poder público, os produtores unidos para fazer esse trabalho em conjunto, poderíamos ter problema de escoar essa produção, poderíamos ter um impacto muito grande no frete, porque no final o caminhoneiro ele vai querer cobrar um pouco mais por causa das estradas, manutenção de caminhão, então tem todo esse impacto. Mas hoje nós vemos que as estradas são em boas qualidade para escoamento da safra. Bom, e em relação à sanidade das lavouras, pode-se dizer que o agricultor tem feito dever de casa? Tem sido. Hoje a nossa região, a região como um todo, os produtores são altamente qualificados. Então nós trabalhamos com as melhores tecnologias, aliadas às melhores sementes. O produtor faz um manejo muito adequado com relação às doenças, mesmo com o ano muito chuvoso como nós tivemos doenças poucas trouxeram um pouco de dor de cabeça, mas não trouxe prejuízos. O que eu posso citar, o mofo branco, uma doença que trouxe um pouquinho de dor de cabeça pontual para alguns produtores, muito em função do alto excesso de chuvas, aliado às temperaturas mais baixas, mas com o manejo que o produtor adotou, nós tivemos um bom manejo sim, que está refletindo hoje em produtividade. Tá, em relação a esse manejo, aí a gente entende que a assistência técnica é fundamental. A Coagriu hoje está preparada, tem assistência técnica para o campo? E eu te pergunto também, para finalizar a questão da soja, em relação ao mercado, o que pode ser passado aí aos agricultores? Há uma expectativa boa, o preço continua em baixa, qual a avaliação que você faz? Bem, pensando em consultoria, é essencial ter um agrônomo que esteja sempre ao seu lado, para te dar as melhores sugestões de manejo, para que a gente consiga mitigar os desafios da produção, da cadeia produtiva da soja. Hoje a cooperativa ela tem um corpo técnico muito forte, atuando na ponta, direto com o produtor e o cooperado nosso da cooperativa. Aquele que hoje está desassistido, se precisar de assistência técnica, nós estamos preparados para levar uma boa informação e dar uma assistência de qualidade. Falando um pouco de mercado, eu não sou expert em mercado, sim, mas a gente olha as tendências de médio a longo prazo, a gente vê que as perspectivas não são boas, porque nós estamos hoje com o câmbio vindo defasando, então os prêmios que se pagam por carregamento lá nos portos, talvez eles não estão refletindo no valor real da soja hoje. Quando a gente pega aqui nós temos uma tendência de alta produtividade no Brasil como um todo, mesmo sabendo de seca que nós passamos pelo estado do Mato Grosso do Sul, do Paraná e Rio Grande do Sul, os números mostram que nós temos aqui uma boa produtividade e que nós teremos um recorde de safra novamente. Aliado aos mercados internacionais, os estoques mundiais, a tendência é manter essa precificação ou até mesmo ser pressionado os preços para vir para baixo do que está sendo comercializado hoje. Talvez o justo para o produtor seria receber essa soja em torno de 130 a 140 reais a saca. E hoje ela está sendo comercializada ali entre 110, 115, dependendo de onde ele esteja, diferente de frete. Então hoje a precificação está mais ou menos nessa valorização. Ok. Fique à vontade para refrescar a garganta, que só quero registrar aqui a participação. Valdivino Guimarães está nos acompanhando aqui, parabenizando pelo programa. Também na telinha aqui nós temos a participação do João Vitor Borges, ele mandando um abraço para o Maurinho e todo o pessoal da Fazenda Nevada. A todos vocês, muito obrigado, viu? Tem também a participação da Silvana Mendes. Silvana, aquele abraço, obrigado. E o almoço aí, tá pronto, Silvana? Pois é. Boa tarde, mais um dia muito de aprendizado. Silvana, muito obrigada. A Rosimeire Martins está participando com a gente. Também Eduarda Furtado, parabéns pelo programa. Vocês sempre trazem assuntos importantes e atualizados. Então tá aí, participe conosco, né? Clique aí no nosso canal, compartilhe o nosso link. Eu estou conversando com o Daniel, departamento técnico da Coagriu. Daniel, em relação ao milho safrinha, como está o andamento do plantio de milho safrinha na região? Nós já temos aí um bom percentual de área plantada? Esse percentual ainda
é difícil estimar porque está acontecendo esse plantio. Nós temos algumas regiões que está entre 15 e 18 dias de seca, que está favorecendo a colheita, mas não está favorecendo o plantio tanto do milho safrinha como do sorgo. Essa janela que nós estamos agora é a janela ideal do sorgo. E ela está acontecendo em algumas regiões que o pessoal ainda tem, o produtor ainda tem umidade disponível no solo, mas é preocupante quando a gente olha a questão climática, que para a nossa região as tendências de chuva é a partir do dia 10, 11 de março, então está um pouco longe, um pouco distante. Então isso preocupa. Já a Chapada do Bonfinópolis, Arinos, Buritias, o pessoal está colhendo, algumas áreas estão sendo plantadas, principalmente o irrigado, né, que é essa janela do irrigado um pouco mais tarde para eles, mas o sequeiro são poucas áreas que o pessoal está fazendo esse investimento, muito em relação às condições climáticas que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Nós já estamos, pode-se dizer que já estamos no veranico, aí esses dias de sol intenso, pode impactar o desenvolvimento inicial das lavouras? Aí existem riscos? Na verdade, todos os anos nós passamos por um veranico, normalmente ali na primeira quinzena de janeiro ou na segunda quinzena de janeiro. Esse ano, devido a ser laninha, né, decretado a partir de janeiro pelos órgãos oficiais, essa mudança climática, esse laninha interferiu na nossa região, trazendo esse veranico agora para o mês de fevereiro. Então, as últimas chuvas registradas com bons volumes foi a partir em torno ali do dia 4 de fevereiro, e até então, até hoje, nós estamos passando por esse período de transição de seca. É sim um período crítico, principalmente por causa de temperaturas mais elevadas, né, no que faz a evapotranspiração ser um pouco maior. Então essa disponibilidade de água no solo ela é menor e o produtor está arriscando os plantios. Então, se realmente for confirmada essas chuvas a partir somente do dia 10 de março, a gente fica um pouco preocupado, né, porque possa ser que nós não tenhamos uma adequada evolução ou adequado surgimento das plantas que estão vindo agora, que seja de milho ou que seja de sorgo, que pode comprometer sim a produtividade final. Então a gente fica um pouco apreensivo até o resultado aí das próximas chuvas. André, nós temos mais uma participação, uma pergunta para você colocar aí na tela. Aliás, é o seu colega de profissão, Alessio Faria, né? Está parabenizando pelo programa, e ele pergunta: quantas sacas de soja cobre o custo de produção? Alessio, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante, mas ela tem duas respostas. Por que duas respostas? Tem um produtor que realmente faz o custo verdadeiro, desde dos insumos, funcionário, maquinário, depreciação, custo de oportunidade. Eu acredito que esse custo estaria em torno de 55 sacas aproximadamente. E tem um produtor que faz o custo apenas dos insumos, funcionário, e não muito mais que isso. Aí nós estaríamos falando em torno de 35, 40 sacas. É muito disperso essa diferença de custo, né? Mas o custo real hoje, acredito eu, que é em torno de 55 sacas, média. Bacana, tem a participação aqui do Matheus Oliveira, também está dizendo aí, excelente programa. Obrigado, Matheus, vocês são importantes para nós. Agora, há alguma recomendação especial para o manejo do milho safrinha diante das condições climáticas atuais? Sim, nós temos que ter uma atenção redobrada agora, principalmente que nós estamos passando por um período mais seco. Insetos, né, de modo geral, a cigarrinha da cultura do milho, lagartas como um todo, são pragas que podem vir a danificar essa cultura. Então nós devemos ficar mais atentos nesse período de seca, porque essas pragas, elas preferem mais essa condição adversa, tem período seco, temperatura alta. Então é recomendado que se faça avaliações diárias nessas áreas, para que a gente não seja pego de surpresa. Daniel, em nome da direção do programa, Adriano Filmes, eu quero te agradecer aqui pela sua disponibilidade de estar aqui e a contribuição valiosa ao participar do nosso programa aqui. Não, ok, eu agradeço aí o convite a todos vocês, agradeço aí as perguntas aos participantes e me ponho sempre à disposição que o programa precisar.